E aí, galera, como é que vocês estão? Então, hoje o nosso bate-papo literário, a nossa caminhada literária, ela vai ser em direção a um movimento artístico literário conhecido como parnasianismo. Nós ainda vamos continuar caminhando no século XIX, em toda a produção literária do século XIX, já partindo também para o século XX. E apesar de contemporâneo do realismo e do naturalismo, o parnasianismo ele difere profundamente de ambos. Enquanto esses dois movimentos, o realismo e o naturalismo, eles propunham analisar e compreender a realidade social e humana da época deles, o parnasianismo ele se distanciava da realidade e ele se voltava para si mesmo. Então, nós estamos dentro de um contexto do século XIX, um contexto cientificista, conforme vocês já viram, um contexto voltado para a industrialização, um contexto materialista. E nós temos agora um momento literário em que vai se distanciar da realidade e vai se voltar para si mesmo. Em que sentido? Ele vai defender o princípio da arte pela arte. Guardem essa expressão. Arte pela arte é uma expressão muito comum dentro da literatura parnasiana. Os parnasianos, pessoal, eles defendiam, eles achavam que o objetivo maior da arte não era tratar de problemas humanos, sociais, mas sim alcançar a perfeição. Como assim, Andréia, perfeição? A perfeição na sua construção formal. Ou seja, o texto parnasiano é um texto que valoriza a rima, é um texto que valoriza a métrica regular, ou seja, a mesma quantidade de sílabas poéticas, né, num poema, valoriza o vocabulário rebuscado, o vocabulário bem selecionado, o equilíbrio, o controle das emoções. Quando pensamos em parnasianismo, nós pensamos no século XIX, que ele surge lá na França, o parnasianismo, aparece como um movimento opositor, tá? Opositor ao romantismo. Ele tenta lutar, por assim dizer, contra o descuido textual, ao ver dele, que havia no romantismo. Ele tenta lutar contra o sentimentalismo exagerado. Então, há da parte dos poetas parnasianos aquele interesse pela beleza. Então, a beleza dentro do texto literário, o culto à forma. O próprio nome parnasianismo, a origem desse nome, ele nos remete à Grécia Antiga, né? Ao Monte Parnaso. O Monte Parnaso, que era um local consagrado ao deus Apolo, às suas musas. Então, o termo parnasianismo, ele se refere a isso, a uma arte pura a serviço do belo. Podemos dizer que o parnasianismo, ele é a poesia do período realista? Sim, podemos afirmar isso. No entanto, do realismo, ele tem apenas a objetividade, mas não o critério social. Isso é importante ficar bem claro para a gente. O poeta parnasiano não tem essa preocupação com o critério social. Aqui no Brasil, o parnasianismo ele apareceu em 1882, com a publicação de uma obra de um poeta chamado Teófilo Dias. Não é o parnasiano, assim, diríamos, tão representativo, mas ele realmente teve uma obra chamada Fanfarras, que foi a obra inaugural. Beleza? Então, Fanfarras, em 1882, foi a obra inaugural do parnasianismo. Vamos tentar pensar um pouquinho nas características fundamentais do parnasianismo? A primeira característica que nós podemos classificar é a objetividade, a impessoalidade, que é nada mais do que uma reação contra o sentimentalismo da poesia romântica. Uma outra característica bem marcante nos textos parnasianos é o apego à tradição clássica. Como assim, Andréia? Na poesia parnasiana existe de forma constante uma alusão da cultura greco-romana, certo?
E também podemos dizer que uma outra característica básica do parnasianismo é o intenso descritivismo. Por quê? Porque ele trabalha com a descrição de vasos, objetos clássicos, paisagens. A poesia parnasiana, ela é realmente notadamente descritiva. E a grande característica, por assim dizer, que é essa busca pela perfeição formal. Tem uns versos de um poema de Olavo Bilac, a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco, que são versos que nos mostram muito como é a forma de pensar do poeta parnasiano. Tem um poema de Olavo Bilac que tem uma estrofe que diz assim, o eu lírico: quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Olha aí a busca pela perfeição. Percebam nessa pequena estrofe que eu acabei agora de mencionar para vocês, a presença de um elemento descritivo, quando ele diz, ó, quero que a estrofe cristalina. Cristalina é um adjetivo, tem a função dentro da gramática, né, de caracterizar, então ele tem uma função descritiva. Então, para dar uma sintetizada no que nós falamos até agora sobre as características do texto parnasiano, nós temos que ter isso em mente. A perfeição formal é uma obsessão do artista parnasiano, certo? O que faz parte dessa obsessão formal? Vamos lá. Rimas raras, sempre a presença de rimas no poema parnasiano, a métrica regular, a preocupação com a mesma quantidade de sílabas poéticas num poema, a predileção pelo soneto, que é uma forma fixa clássica, a exímia correção gramatical, isso não falta, e frases rebuscadas. Agora vamos pensar um pouquinho nos principais poetas do parnasianismo. Acredito que vocês já tenham ouvido falar durante as aulas na expressão tríade parnasiana. Então são 3 os grandes poetas marcantes do parnasianismo. Vamos dar uma olhada neles agora? São esses 3 nomes que vocês acabaram de observar que fazem parte da tríade parnasiana. Nós temos o Olavo Bilac, um grande poeta, tá? Que na época em que o parnasianismo estava no cenário literário, ele realmente tinha um público bem significativo. É um poeta que ele apresenta uma certa aproximação com o romantismo. Quando a gente fala que há uma certa aproximação, é que há uma oscilada na poesia dele para o lado romântico. Mas, por favor, não pensem que é com sentimentalismo exagerado. Não, nós estamos falando de um parnasiano, mas ele se aproxima com um pouco da temática romântica. Tem a presença do lirismo intimista e tem até uma tendência reflexiva. Daqui a pouco nós vamos analisar um poema de Olavo Bilac, mas eu acho que a gente pode até pensar num outro, né, que eu acredito que tem bem essa marca romântica, que eu sugiro que vocês possam pesquisar e dar uma lida, o poema Um Beijo, né? Ele tem bem ali a temática romântica. Se der tempo ainda, a gente conversa um pouquinho ainda sobre ele. Mencionando o Alberto de Oliveira, que vocês acabaram também de ver, ele é o mais parnasiano de todos, ele é o líder do movimento. O Alberto de Oliveira não dava uma oscilada com o romantismo, não. São poemas em que às vezes ele faz verdadeiras descrições de paisagens, né, de objetos de arte. E o Raimundo Correia, que é aquele parnasiano na forma, com heranças românticas também, e até mesmo reflexões filosóficas muito interessantes, né? Eu trouxe agora alguns poemas que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos começar com Raimundo Correia. Vamos dar uma olhada num poema dele bem interessante, que é possível até estabelecer uma relação dialógica desse poema com o momento que nós vivemos agora, com o nosso momento contemporâneo. Se a cólera que espuma
a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Muito interessante esse soneto de Raimundo Corrêa, não é, pessoal? Ele é super coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal, racionalidade na condução temática. O soneto ele reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo elas são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Temos um soneto escrito no século XIX e super antenado com o momento que nós vivemos hoje. Bem interessante esse poema, não é? Agora vamos analisar um outro poema de Olavo Bilac. Prestem atenção também. Deixa que o olhar do mundo enfim devasse teu grande amor, que é o teu maior segredo. Que terias perdido se mais cedo todo o afeto que sentes se mostrasse. Basta de enganos, mostra-me sem medo aos homens, afrontando-os face a face. Quero que os homens todos, quando eu passe, invejosos apontem-me como o dedo. Olha, não posso mais. Ando tão cheio deste amor que minha alma se consome de te exaltar aos olhos do universo. Ouço em tudo teu nome, em tudo o leio. E fatigado de calar teu nome, quase o revelo no final de um verso. Belo poema de Olavo Bilac, que vocês acabaram de ter contato agora, não é? Eu mencionei há pouco na nossa conversa sobre um poema de Olavo Bilac chamado O Beijo, que eu sugiro que vocês possam depois pesquisar, dar uma lida com calma. A primeira estrofe desse poema é possível a gente perceber essa oscilação, né, entre a objetividade parnasiana e a subjetividade romântica nesse poema. Logo na primeira estrofe, o eu lírico fala assim: foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento. Contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Perceberam bem aquela característica romântica, né? Tem a presença muito do sentimento, do conflito, do eu lírico, ele falando do beijo, que foi o melhor da vida, mas que talvez tenha sido o pior. Aí ele fala glória, tormento, contigo subi, desci. Perceberam até a presença de figuras de linguagem como a antítese, né? A antítese que tenta aproximar elementos opostos, né? Que dá uma ideia um pouco de conflito. Então a gente vê a marca da subjetividade, né? Da temática intimista que acontece dentro do romantismo. Bem, pessoal, vamos tentar agora fazer uma breve revisão de parnasianismo? Então vamos lá, pessoal. Quando nós falamos em parnasianismo, nós vamos pensar no século XIX, vamos pensar que ele surgiu primeiro na França e que, basicamente, a arte parnasiana, ela pensa na arte pela arte. E falou em parnasianismo, pensem, por favor, nisso, em rigor formal, obsessão pela perfeição, que envolve o uso de rimas raras, que há preocupação com a métrica, que há preocupação com um vocabulário rebuscado, tem a marca da objetividade. Então, são esses elementos que nós precisamos ter em mente quando falamos em parnasianismo. Então, ficamos por aqui hoje e até o nosso próximo momento literário. Um abraço em todos.
deixo uma sugestão, um incentivo que vocês possam ter a curiosidade de pesquisarem, de lerem alguns poemas parnasianos, porque realmente são poemas belíssimos e bem interessantes. Então, até a próxima!